Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho Lar Jovem. Eu sou Mabel e sou da Juventude do Viana, como a gente havia confirmado a vocês nos outros 2 meses passados, que nas últimas quintas-feiras seríamos nós. Aqui ao meu lado está a Érica, que também faz parte da Juventude do Viana, e esses meninos lindos que também estarão hoje discutindo com a gente sobre o Espiritismo e a ciência. Pode falar seus nomes? Felipe, Camila, Maria Paula. É isso aí, a gente vai fazer a prece inicial agora. Vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus e agradecê-lo por este momento de reflexão, de bênção nas nossas vidas. Pedi-lo para que nos ilumine neste momento, para que as ideias possam fluir e que as pessoas que estão nos assistindo possam absorver ao máximo esses ensinamentos, que nós possamos ter uma boa discussão, que possa correr tudo bem. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida e por todas as bênçãos que proporciona nas nossas vidas. Que assim seja. E é isso. E hoje a gente está trazendo um tema super polêmico, porque envolve ciência e o espiritismo. Mas a maioria de nós que somos espíritas sabemos que o espiritismo ele também tem uma base científica, né? Que é uma das suas trindades. E para isso, o espiritismo anda em conjunto com a ciência? Assim, mas tá. Bom, durante muito tempo, aliás, no próprio período em que surgiu o Espiritismo, a gente tinha uma ideia de ciência muito ligada ao positivismo, né? A busca pela compreensão dos fenômenos materiais. E o Espiritismo, é possível dizer que o Espiritismo possui uma ligação intrínseca com a ciência, na medida em que o codificador da doutrina, o Allan Kardec, ele se utilizou de um método, primeiramente de uma metodologia, né? E em segundo, pelo método indutivo, com o qual ele, a partir de um conjunto de fenômenos, de fatos e de observações, analisando através das partes, para chegar a uma justificativa, a uma explicação daqueles fenômenos. Então, eu acredito que falar de espiritismo e falar de ciência, um está intrinsecamente ligado ao outro. Vocês estão de acordo? Com certeza. Se o espiritismo andar sem a ciência, ele só vai mostrar os fenômenos. Se a ciência andar sem o espiritismo, ele só vai mostrar os fatos materiais. Então, tem que estar ligado. Que a gente... tudo... Desculpa, não pode ir. Uma completa a outra, né? Eles se apoiam sempre. Que a gente vê e estuda também que o espiritismo é baseado no tripé, né? Da filosofia, da religião e da ciência. Então, sem um desses pés, com certeza teria alguma falta, alguma lacuna no compreendimento, na compreensão. Então, a ciência sempre foi muito importante para esse estudo e até mesmo a gente vê, né, que Kardec mesmo disse, se um dia a ciência avançar a tal ponto que mostre que alguma postura do espiritismo está incorreta, está errada, então fiquem com a ciência, que ele mostra sempre que ele está mutável, sujeito a isso. Uma outra observação é que o homem, no caso, hoje o homem contemporâneo, o homem moderno, ele já chega a um grau do seu desenvolvimento intelectual que faz com que ele já não mais fique preso, fique atrelado a símbolos, enfim, manifestações puramente inconscientes, sem conseguir buscar um significado, sem conseguir buscar uma compreensão racional. E quando a gente fala de filosofia, a própria ciência ela surge a partir da filosofia. O próprio Aristóteles ele fala que para você ter um conhecimento não basta apenas você ter uma crença, e essa crença não basta apenas ser verdadeira. Ela precisa, além de tudo, ser justificada e ser comprovada, né? Como todas as teses. E falando em comprovação, um dos grandes físicos que nós conhecemos, que é o Einstein, ele diz que a ciência sem a religião é manca.
E a religião sem a ciência é cega. Falando mais sobre a questão que o Felipe tinha tocado, né, da necessidade do espiritismo comprovar os seus fatos e os fatos serem comprovados através da ciência. E na Gênese, ele traz assim: o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na possibilidade de aplicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltaria o apoio e aprovação e comprovação. É isso. E o que dizer dos progressos científicos? Poderá um dia tornar o espiritismo obsoleto? Bom, além de estar relacionado à ciência, pode ser considerado uma ciência ou uma filosofia de base científica, o conhecimento da doutrina espírita, ele é essencialmente filosófico. E quando a gente fala em filosofia, o que significa? Amor à sabedoria. O amor à sabedoria, ou o amor ao conhecimento, ele significa dizer também que o homem, através da filosofia, ele se lança em busca da verdade, de compreender a essência das coisas. E, enquanto limitado, ele sabe que na sua condição de homem, ele não jamais conseguirá atingir esse grau de conhecimento. Então, ela não se para em um determinado ponto. Você falar em filosofia e você falar em ciência são dois campos do saber que eles estão em constante busca. E por estarem em constante busca, eles não significariam que ficariam obsoletos, porque eles acompanham a evolução que o próprio tempo ele acaba empreendendo. Né? Tô de acordo? Você só balança a cabeça? Felipe é o que dita aqui o negócio, né? A gente completa dele. É verdade. Mas olhando assim pelo lado de que, através da ciência, o humano às vezes acha que chegou ao certo ponto. Tipo, eu cheguei àquilo ali e é isso que acontece. E quando ele chega àquilo ali, ele fala: e agora? Vem de onde isso? Não é? E vai estar sempre precisando. Se o espiritismo ele precisa da ciência para comprovar os fatos, para mostrar eles que são realmente verdadeiros, para mostrar que essa teoria realmente existe, né? A ciência precisa da religião para provar aquilo que ele não consegue explicar, porque realmente ainda nós somos ainda muito ínfimos, né? Próximo à grande realeza. De que você achar hoje, antigamente, há uns 10 anos atrás, vamos dizer, nós não poderíamos dizer que, não 10 anos, vamos colocar assim, uns 60 anos. Né? No início da busca pela Lua, pelo espaço, para mostrar que nós não estávamos sozinhos no universo. Apesar que muita gente ainda acredita que nós estamos sozinhos no universo. E como tão pequeno o ser humano é egoísta a ponto de achar que este minúsculo grão de areia no meio deste grande universo tão grande que a gente nem sabe quão grande é, para achar que está sozinho. E eu creio que isso vale a pena. A ciência, a cada dia, evolui mais, mostrando que nós não estamos sozinhos, né? Tentando mostrar e convencer. E o Espiritismo vem aí para dizer assim, a ciência está ficando certa, é por esse ponto, vamos mais por aqui, né? Pense mais um pouquinho sobre esse lado, porque a gente já sabe que tem. A gente só precisa mostrar para vocês que realmente existe, se é essa necessidade dos céticos, né? Se é essa necessidade de ver as chagas do universo. Isso. Se as descobertas da ciência, elas em si não têm um fim, sempre está se descobrindo algo novo, algo que se pensava que tinha se chegado naquele ponto e pronto, acabou. Exato. Eles já descobrem que não, tem algo além, tem algo mais, até mesmo as partículas do átomo, que a cada dia mais eles conseguem ver essa subdivisão, enxergar mais como tem um universo que a gente nem imagina que existe. Então, por que o espiritismo seria, digamos que, imutável, né? Tipo, ele está sempre nessa constância, nessa evolução e sempre agregando conhecimentos de diversas partes da filosofia, da religião, da ciência, para constituir a doutrina. Pensando por esse lado que tu buscas do pequeno, né? O ser humano tem a necessidade de buscar o fora. Se ele buscasse o dentro, ele com certeza acharia muito mais respostas. Que é isso que fazem os grandes pensadores, os filósofos, né? Ele tenta buscar assim e ver a sua reação na outra realidade, né? Tipo, por que eu? Por que eu tenho que amar assim? Por que eu tenho que ser assim?
como é que eu me insiro na sociedade? Como é que funciona este grande que exerce sobre mim? Né? Qual é o meu sentido da vida? Qual é o sentido de eu estar aqui? Não é verdade? E os cientistas às vezes esquecem desse detalhe de que tipo, existe um universo dentro da gente. Nós somos pequenos universos, na realidade enormes universos nesta matéria, neste minúsculo mundo, né? Que é o nosso, que é a nossa Terra. Então, o que seria, né? Se não fosse o Espiritismo para caminhar junto com a gente dizer, não, a ciência vai parar aqui, porque... E aí? Né? Se seria a religião sentar do nosso lado e dizer, não, vai continuar, vamos continuar mais, porque ainda mais na frente a gente vai conseguir com certeza descobrir mais coisas. E aí por aí vai, tratando o nosso corpo como um templo e lá fora mais ainda. E acho que a Terra está passando por isso, né, principalmente. Por mais que a gente esteja um planeta de expiação e de regeneração, a gente está aqui para mostrar que somos muito pequenos. Nós não sabemos cuidar nem do nosso próprio planeta. Que dirá, para que ele vai descobrir outros? Se a gente não consegue, né, manter o da gente. Quer mandar outras pessoas morarem em outros planetas para o quê? Destruir a órbita de outras. Como é que a gente pode querer entender o outro se a gente não entende a si mesmo? Se nós somos um universo ainda, digamos que desconhecido, que a cada dia a gente se conhece mais ainda, como é que a gente espera entender e traçar atitudes determinadas para as outras pessoas, se a gente nem mesmo se entende? Então, é realmente, assim, muito junto a essa ligação, que sempre está variando e o Espiritismo ele tem que acompanhar, ele não vai ficar para trás. E um outro aspecto que a gente pode fazer ainda com relação a essa frase que você colocou do Albert Einstein, de que a ciência e a religião, elas necessariamente têm que andar juntas, a gente toma como exemplo um próprio resultado de uma descoberta científica do Einstein, né? Que veio acarretar na bomba atômica. E a gente consegue... Porque qual é a finalidade da religião? É de dar ao homem subsídios que possam ajudá-lo nessa sua reforma íntima, na sua conexão com a sua essência, na verdade. Isso, que aí é onde entra o caráter ético, onde entra o caráter moral, que se aplica à ciência. Porque, do contrário, se nós não tivéssemos esse respaldo ético sobre a ciência, esse respaldo de caráter religioso também, nós simplesmente caminharíamos à autodestruição. Exato. O próprio Einstein falava, né? A Terceira Guerra Mundial será pau e pedra. Não, a Quarta Guerra Mundial será a pau e pedra, né? Porque a gente já teria destruído a nós mesmos. Se não fosse essa questão moral de estarmos nos tratando, né? De você pensar no outro como você, o que seria de nós, né? Porque se a ciência... Existem povos moralmente pequenos, mas extremamente grandiosos com relação à ciência. A gente pode observar isso. E como é que eles se tratam? Se eles são realmente só a ciência, né? Se vem só a ciência. Eles se tratam, se autotratam e tratam ao outro, né? Essa é uma questão muito grande na ciência não andar sozinha. E sempre tem um motivo de por que eu tenho que ser superior ao outro? Por que eu tenho que achar que o meu direito de invadir e destruir a vida de outro, né, pelo bem da ciência? E a gente viu muito isso na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler achava que a raça dele era superior. Mas quando a gente sabia que Hitler tinha todos os defeitos daquele que odiava. E as descobertas científicas. Como é que funciona as descobertas científicas na época da Segunda Guerra Mundial? Peguei vocês. E aí, para que serviu as descobertas científicas na Segunda Guerra Mundial? Na verdade, justamente, as descobertas científicas durante a Segunda Guerra Mundial, elas se desenvolveram basicamente em torno da busca armamentista, né, da corrida armamentista, desenvolvimentos de armas de guerra capazes de dizimar o inimigo. Então, a gente percebe que foi usada para um propósito que não era mais indicado. Isso. E como sofreram os seres humanos, né? Na verdade, sofrem até hoje, a maioria. Não conseguem se desligar dessa parte. Porque o homem foi tão egoísta, né, de achar que eu não vou aproveitar que estas pessoas estão à minha mercê e descobrir isso aqui. Claro que tem outras
envolve outras questões, envolve a questão tipo, de expurgação, que todo mundo sabe, das próprias energias deletérias e tal. Cada um merece o que tem, mas mesmo assim, cada um tem a sua oportunidade de fazer o bem. E o que seria, né, dos cientistas se a maioria deles não descobrissem no final da sua vida, ou no meio da sua vida, ou no início da sua carreira, a existência de Deus? Porque Einstein, por um bom tempo, ele era cético. E depois ele conseguiu enxergar a presença de Deus nas pequenas coisas. Né? O próprio criador da bomba atômica que destruiu, né, Hiroshima e Nagasaki, ele se viu perdido, porque ele teve aquele prazer, aquela emoção de estar criando algo que ninguém jamais criou, e de repente ele vendo aquilo ali ser usado contra pessoas como ele, né? Os seres humanos. Isso é realmente uma questão muito crítica, assim, a se falar, a se tocar, porque parte de várias vertentes, de várias visões, assim, do que seria realmente a necessidade disso, do como é que funciona isso, do porquê que o ser humano ele tem que achar, ele tem que crer que é só isso. Você vai viver aqui, a sua descoberta é só essa, então você tem que achar que é só isso, né? O avanço tecnológico durante a Segunda Guerra Mundial foi vista a grande capacidade de destruição que tem o ser humano. E aí, depois de tantas perdas, tantas mortes, né, e pessoas que sofrem ainda os efeitos da bomba atômica até hoje, tipo, começou a ser questionado se o homem destrói tanto, por que ele não usa essa ciência, esse conhecimento para o bem, para ajudar em curas, em pesquisa para curas, como acabar com a fome, essas coisas. Foi lhe dado a arma, né? Foi lhe dado aquilo e você decide o que é que vai fazer. Exatamente. Pessoal que está em casa, se quiserem interagir com a gente, mandar um recado, um oi, a gente está aqui e a gente vai falando com vocês, ok? E agora, Tony Gonçalves falou o seguinte: só desenvolvemos uma fé racional quando compreendemos em que e por que acreditamos em algo. A capacidade do raciocínio lógico nos faz mais forte em nossas convicções e com mais disposição para mudarmos interiormente, pois teremos certeza que essas mudanças nos tornarão melhores. Obrigada pela participação, Tony. E o que é que vocês acham da fala do Tony? Bom, a gente pode adentrar aí um pouco entre as diferenças que apenas uma coerção e uma convicção possuem, né? Em si, a verdadeira ética, ela deveria ser aquela que direciona os indivíduos a agirem por convicção. E somente através do conhecimento racional das coisas, dos fenômenos que regem o universo e também dos fenômenos que lhe regem enquanto um microcosmo, nós temos capacidade de justificar e até mesmo de acreditarmos com mais veemência, com mais convicção em nós mesmos, né? É verdade. Porque sem a nossa moral, nós estaríamos todos destruídos. Como você falou, é dar a arma e atirar a esmo, literalmente. Sem sofrer pelo outro, eu acho, assim, sem se colocar no lugar do outro. E o homem em si, ele possui uma necessidade natural de acreditar, de ter uma crença. A religião, por si só, ela dá ao homem uma fé em algo transcendente, uma fé no futuro, por assim dizer. É curioso porque durante o surgimento do Espiritismo, por volta da segunda metade do século XIX, nós tínhamos várias correntes de pensamento decorrentes dessa visão cética do mundo, das coisas, provocada pelo desenvolvimento da ciência naquele período, da ciência extremamente positivista, que fazia com que as pessoas perdessem um pouco a crença em algo melhor, a crença no outro, a crença no indivíduo, enfim, a crença em algo além de si. E isso faz com que nós percamos completamente as nossas estruturas. A religião, ela surge aqui em casamento da ciência para trazer
além da necessidade de acreditar, você justificar aquilo que você acredita por meio de convicções, por meio de comprovações. Aqui, em Gênesis ainda, ele fala que as descobertas da ciência glorificam Deus em lugar de diminuí-lo. Elas não destroem, senão o que os homens estabeleceram sobre ideias falsas que fizeram de Deus. O Espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, modificar-se-á sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Ou seja, o Espiritismo faz aquilo mais rápido do que nós não fazemos. Ele vê que aquilo ali está errado e vai lá e se modifica. Ele vê que aquilo ali está certo e ele vai lá e comprova que aquilo ali é realmente verdade. E literalmente ele falando desde o início, né? Como o Felipe coloca, do casamento, né? De estarem juntos e de ter a necessidade de citar, não ser pregado a dogmas, mas ser pregado literalmente a mostrar que aquilo ali realmente existe. A gente tem muitas comprovações hoje no século XXI. E uma delas que saiu no jornal, no portal da Globo, no g1.com, um portal nacional, lido por muita gente de diversos lugares, e postou uma publicação falando sobre o passe espírita, de que as posições de mãos, né, elas podem sim acalmar as pessoas, elas podem sim modificar as pessoas. E a necessidade desse passe para pessoas que estão precisando acalmar-se intimamente, né, não com o mundo, mas consigo. E a ciência está aliada a isso, mostrando que realmente existe, que há um magnetismo trabalhando sobre isso. É algo que há 200 anos atrás seria uma loucura se falar. Né? Ainda é hoje uma loucura, porque somos poucos em bilhões de gente que acredita. Né? Mas a gente acha, não, somos nós, assim, nós fazemos um passe, só nós, né? A gente fala assim, caramba, por que chegaram a isso? Porque o Espiritismo ele fala muito, ele está muito assim, mas a gente tem outras crenças que já usam isso. Né? Crenças que não são consideradas religiões, não são consideradas doutrinas, não são consideradas nada, são consideradas apenas pelo preconceito das pessoas e que já usam isso há muito mais tempo do que nós, espíritas, que começam a usar. Pouquinho tempo, né? Somos quase um bebê engatinhando para comprovações das coisas. E a exemplo disso é que muitos veículos de comunicação falam sobre o passe, falam sobre o magnetismo, falam sobre essa cura. Já foram tratadas em muitas novelas, já foram tratadas em jornal nacional, em jornais de fora, como a BBC, a CNN, que fez uma reportagem maravilhosa sobre isso, explicando por quê, como é que se faz, como é que se precisa, por que é que as pessoas vão. E mostra que as pessoas realmente melhoram, né? E é esta melhora, e não só porque eu acho que eu melhorei, mas a comprovação de que eu realmente melhorei, é que faz com que nós ainda estejamos bem aliados à ciência. Eu também dei uma olhada nessa matéria do G1 e o que eu achei assim, bem interessante é que justamente eles não diziam que a cura estava no passe. Eles diziam que a cura estava no passe, atrelado ao acompanhamento psicológico e acompanhamento médico. Não era só o passe que iria trazer a sua melhora, iria curar todas as suas dores. É todo aquele processo do indivíduo querer se melhorar, obviamente, ele querer ficar bem, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual, e também não deixar só o lado da cura ligado ao espiritismo ou qualquer outra religião que fosse, mas que ele tomasse as devidas providências na medicina, enfim, e que tivesse sempre isso atrelado, não negligenciasse nenhum lado. E nós também, né, botamos isso como muito. Se você não tem fé, se você não acredita naquilo, e que adianta? Por que você está fazendo então? Né? Por que você foi lá, saiu da sua casa, vestiu sua roupa, gastou sua roupa e tá lá, né? A gente tem outra interação aqui agora, de Niédia, que está aqui conosco. Ela diz assim: a ciência e o espiritismo estão tão interligados que existe uma universidade para estudos da doutrina espírita. É verdade, tem uma universidade espírita aqui no Brasil. Em Minas, eu não me lembro. Minas Gerais, exato. E nossa assistente... nossa assistente ali por trás das câmeras nos avisou que era no Pará. Bastidores. Nos bastidores, nosso espírito mentor. Que
é a Universidade de Allan Kardec, de Estudos Espíritas de Allan Kardec. E eles trabalham, estudam e preparam para melhorar, né, assim, o estudo do espiritismo e a prática dele. E a gente vê que o espiritismo não é só religião, porque o espiritismo ele cuida das pessoas e faz com que outras pessoas cuidem de outras. Porque a necessidade é essa, é espalhar. Da mesma maneira que a ciência espalha e cuida, o espiritismo também. E nada menos do que uma universidade para comprovar, gente, meros mortais, que há estudos falando sobre isso. É a prova da união do espiritismo. Sim. A prova da união, pois é. Vitor Hugo, falando aqui com a gente, falando um pouco sobre essa questão da Segunda Guerra Mundial, que foi abordada agora há pouco, é interessante observar como o mesmo momento tão crítico e tão violento da história da humanidade converteu-se posteriormente em frutos muito positivos. Verdade, Vitor Hugo, a gente comentou sobre isso. Não só tivemos um avanço intelectual e tecnológico, como nesta época muitos artistas e cientistas perseguidos fugiram para a América, África e Ásia e contribuíram para que essas outras partes do mundo também avançassem. Muito bem colocado, Vitor Hugo. Obrigado pela sua participação. Nielia também, obrigado pela sua participação. Em dizer que realmente foi isso mesmo. Outros espíritos vieram antes. Então, por que não, na época que a gente morava aqui, que já existia, né, não precisassem de outros espíritos, de outros intelectuais para progredir, para levantar essa parte do mundo, né? Muitos artistas aqui também no Brasil, não seja na época da Segunda Guerra, mas na época da ditadura, tem um livro chamado Conchas Felizes não fazem pérolas. Rubem Alves. Isso. Tipo, que a gente só produz na tristeza. Então, nós seres humanos, nós temos a necessidade de sofrer para progredir. Nós podemos evoluir ou pelo amor ou pela dor, né? Exato. E aquilo que nós, às vezes, achamos como sendo mal, na verdade, é uma ignorância acerca do que de fato vem a ser mal. Talvez uma ignorância até mesmo do bem, da misericórdia divina. E nós observamos que até mesmo, apenas no âmbito interno, quando são confrontados momentos de adversidade, momentos realmente de conflito, aí é que nós conseguimos sair da nossa zona de conforto, repensar as nossas ações, repensar os nossos atos, os nossos objetivos, os nossos sentidos de vida, para a partir daí buscar uma solução para isso. Nós observamos que alguns países, como os da Europa, que foram diretamente afetados pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial, eles vivenciam hoje uma qualidade de vida muito maior do que nós aqui, por exemplo, que latinos-americanos, que sempre estivemos em uma certa zona de conforto, na verdade. Exato. Vivendo muito bem, né? Pois é. A terceira pergunta para vocês vemos hoje o maior número de estudos dedicados à comprovação da reencarnação. De que maneira podemos observar esses avanços? Tem muitos exemplos que eu li nas reportagens de crianças que têm lembrança das vidas passadas. E quando elas vão, por exemplo, são levadas aos locais que elas moravam, elas lembram de fatos que só os familiares podem lembrar, de quem era seu pai, de quem era sua mãe. Dessas crianças que lembram das vidas passadas é um dos melhores exemplos. E assim, por exemplo, pegando esse exemplo das crianças que lembram de vidas passadas, ajuda até os pais a entenderem melhor certos problemas que as crianças podem vir a ter, né? Alguns traumas ou alguns complexos, né? Algum gosto. Por exemplo, teve um documentário, se não me engano é do History, que era de uma criança que tinha sido um piloto de avião e que esse avião se caiu e o piloto veio a desencarnar, né? E aí a criança, sem nunca ter visto um avião na vida, acho que ela tinha uns 4 para 5 anos, ela sempre gostou de avião. E dizia pro pai que pilotava o avião tal, do modelo tal, no ano tal, voou por tais cantos. Nossa. Né? E assim, eles nunca entenderam esse gosto por avião. Aí depois que eles foram pesquisando o que a criança dizia,
Aí foram atrás, foram vendo realmente aquele lugar existe, esse avião existiu, o nome do piloto era aquele que a criança estava dizendo. Então, isso ajuda muito a questão do entendimento mesmo. Não achar que o filho é doido, que o filho tem problema, essas coisas. Porque a maioria das famílias acabam fazendo. Exatamente. Na verdade, a ideia de reencarnação que é pouco aceita ainda na nossa sociedade ocidental, que são ainda reflexo de toda uma cultura que coloca um certo determinismo frente à condição do homem na Terra, né? Ela já existe, já perdura em várias outras doutrinas filosóficas, religiosas, ao longo de toda a história, na verdade. Que o que pode ser para a gente, digamos, uma coisa mais recente, para a cultura de outras pessoas já está mais solidificada, como ele disse, de outros países e outros continentes. Que a gente vê mais, apesar de tudo, né? A gente vê que no Brasil, o exemplo do espiritismo, ele a cada dia cresce mais. E a cada dia, os meios de comunicação, jornais importantes, como você mesmo falou, também a USP, que tem divulgado direto várias informações, inclusive sobre o passe, a gente vê a difusão desse pensamento. Então, tudo isso facilita para que essas crianças sejam melhores entendidas e que outras situações também tenham essa melhor compreensão. E que a ciência justamente ajude essa questão da religião, da filosofia, do espiritismo para sempre caminharem juntas. E uma das questões que a gente pode observar no espiritismo é que, se nós compararmos com outras correntes filosóficas, outras doutrinas, outras religiões, a gente vai perceber que ele fala muito o que outras religiões, o que outras filosofias também já falaram. Mas o grande diferencial do espiritismo é que, por se utilizar de uma metodologia de embasamento científico, esse conhecimento ele é tratado de uma maneira muito limpa, é tratado de uma maneira iconoclasta, que você agora não precisa mais ter que desvelar inúmeros véus, inúmeras camadas de simbologias que às vezes eram utilizadas apenas por um determinado grupo, e esse conhecimento ele está escancarado para todos aqueles que estiverem dispostos a se abrir. Há mais outra interação que fala assim: o importante é verificar que essa aliança nos propõe conhecimento necessário para possuirmos uma fé racionada. Realmente, porque quando a gente trata daquela fé escarrada, feito um boi rasgado, vou elevar isso daqui e é isso aqui mesmo, vai ser e assim para sempre, morreu, acabou, morreu o boi. E não é assim, né? A gente tem que olhar para outros ângulos, porque também nós precisamos evoluir, e quando essas vertentes, essas esporas que são nos tiradas, e nós nos deixamos nos moldar, agora a gente vai abrangindo o conhecimento. Érica falou dos jornais, falou da PUC e outras da USP, desculpa, e outras universidades muito conhecidas nos Estados Unidos, que é um país que não tem um histórico de pessoas espíritas, que lá a maioria são protestantes, né, ou católicos. E a parte do espiritismo é mais vista como os fenômenos, exato, e não como a base teórica e filosófica em si. Exato. Tem várias universidades, vários pesquisadores também estão se abrindo para isso. Né? Um dos pesquisadores que foram atrás dessas crianças, de alguma dessas crianças que sofreram, que estavam relembrando o passado, achou aquilo extremamente intrigante, né? Você chegar e falar: não, conheço isso, sei disso, como é que eu sei disso? Né? E foram achar, porque tem alguma coisa que tem aí, tem um buraco aqui no meio, então vamos apertar. Era exatamente isso, e eles foram atrás e tentaram descobrir. Por mais que eles tivessem sofrido muito no decorrer desse processo de descoberta, chegou ao ponto, né? Não só existem uma, duas crianças. Não existe só um, dois idosos. Não existe só 3 pessoas que escutam, pessoas que veem, pessoas que escrevem. Existem muitas, milhares, e podem estar escondidos, podem estar com medo, podem estar sendo tratadas como louco, né? E é necessário essa vinda dessas crianças evoluídas, essa vinda dessas crianças, para mostrar que realmente existe. E lembrando um pouco do passado, a gente tem caso mais que todo mundo usa, Chico Xavier, né? A NASA, gente, quem é a NASA?
disponibilizar pessoas para virem aqui, no casebre, atrás de um homem que falava o que era. Se por acaso não fosse um homem muito importante, a NASA não tinha se desembocado até ali, né? Ou seja, existia alguma coisa. Existia um pouquinho de luz ali, né? E que foi comprovado. Era realmente uma luz que não era de Chico, que não era nem da casa, que não era de um holofote, como as pessoas achavam que não era de um negocinho qualquer, uma lanterna. E isso serve muito à questão do plasma, né? De todo o cosmos, essa eternidade que gira em torno de nós e que a gente busca no científico, né? Para mostrar que a gente realmente é isso mesmo. E ponto, acabou. As comprovações científicas da existência da alma, jornais de grande circulação, estudiosos reconhecidos, mostram a existência da alma do espírito. A partir disso, qual vai ser o próximo ponto? Ninguém? Eu vou pensar. Cri. Dá uma dica. Vamos dar uma dica. Chama os adversários. Com toda certeza. Se nós já conseguimos estudar sobre a reencarnação, se nós já estamos conseguindo tentar provar a existência do espírito, o próximo ponto seria o quê? Sairmos de nós? Sairmos de onde nós vivemos? O que é que se espera do futuro, né? O que é que se espera das próximas crianças que estão vindo aí? Imagino que é cada vez mais solidificar essa nova consciência na cabeça delas, né? A evolução, né? Queria despertar para essa nova consciência que a cada dia ela seja mais difundida e que seja mais aceita numa linguagem de fácil entendimento, sem mistificações, sem querer dar duplos sentidos, uma linguagem limpa que todos possam entender e justamente verificada na prática. Cada dia mais crescendo a quantidade de eventos e de aparições e casos que a gente possa ter essa comprovação todos os meses. Porque a gente não pode esquecer que, acima de tudo, a ciência ela não se encerra em si mesma. A ciência ela nada mais é que um mecanismo, um subsídio para despertar no homem as suas potencialidades. Então, o que de fato há de se esperar para os próximos anos é que, como a Érica colocou, que nós consigamos que esses vínculos eles se estreitem cada vez mais e que o homem ele consiga se utilizar de todos esses progressos intelectuais para também o seu aperfeiçoamento, o seu aprimoramento e a sua evolução enquanto indivíduo, para a sua evolução no sentido moral, né? Exatamente. Aí, eu vou falar primeiro aqui uma consideração da Goliveira Gonçalves. Verdade, Vitor. A divindade aproveita também momentos difíceis, como aqueles vividos na guerra, para trazer alguns benefícios. Ou seja, dizem que às vezes o mal traz um bem. Eu diria que sempre. Continuando a nossa fala, muito obrigada pela sua participação, Oliveira. E falando sobre essa questão da evolução do moral, né? A gente vamos buscar no último ponto do nível que é a gente aqui, que é a evolução animal. Daqui no futuro, nós todos conseguimos enxergar que são nossos irmãos, né? E que a gente não é canibal. Não é verdade? E a ciência está aí para provar que eles têm sentimentos. Tem um documentário muito legal, se vocês que estão em casa quiserem assistir, Blackfish, que fala sobre as baleias, as orcas, as baleias assassinas, que elas eram tratadas no SeaWorld, que é um parque aquático que fica nos Estados Unidos, e tem outro na Espanha, que agora não tem mais, porque a ciência conseguiu comprovar que aqueles animais que estavam lá eram animais pensantes, eram animais que não queriam estar ali dentro, né? Que esperavam o seu momento de ser livres. E essa questão da evolução científica de comprovar a existência deste ser pensante nesses animais, é isso que está fazendo com que a gente repense as nossas atitudes. Então, nós sabemos que é para isso, então por que não vamos evoluir, né? Se o Espiritismo, se a religião já nos fala isso, só faltou a ciência para nos dizer que também não é por esse caminho que a gente tem que seguir. E alguém quer falar mais alguma coisa? E como você estava dizendo, encarar o princípio de Deus não só em si, no ser humano, mas também nos animais, nas plantas, enfim, em todos os outros nossos irmãos,
que estão em escalas evolutivas ainda inferiores à nossa, mas que algum dia a matéria deles, que logicamente é diferente da nossa física, irá evoluir de forma a atingir o nosso ponto, em algum momento. Então devemos sempre ter esse respeito e não tratar como algo inferior, algo que está abaixo de nós somos mais importantes. Ter sempre essa relação de respeito, sempre preservar isso. Uma figura muito interessante, que tem uma história que toca a todos pela energia, pela vitalidade, é Francisco de Assis. Exatamente. E esse mártir da Igreja Católica pode ser considerado um exemplo de homem universal em todos os sentidos, porque ele conseguia enxergar até mesmo numa pedra que aquilo ali era um reflexo da criação, que aquilo ali emanava essa energia divina. Quem mais, assim, você tocou na pessoa certa. Exatamente, né? A pessoa mais certa, assim, para se dizer. Quem dirá o nosso espírito mentor, que nos disse que era do Paraná, como essa pessoa é fã deste homem que trata dos animais. E como ela gostaria que todo mundo fosse um São Francisco da vida. Eu acho que seria literalmente unir a religião e a ciência numa só. Porque a gente saber que dali daquela pedra iria ser mais alguém, iria ser um espírito mais evoluído. Não é verdade? Então, cabe a nós, seres humanos aqui, que estamos nessa terra, estamos na busca desta elevação, né, dessa reforma íntima, a pensar mais por outros, pensar mais, não só em nós, pensar mais... eu vou me colocar no lugar de Érica, eu vou me colocar no sofrimento de Felipe, Camila e Maria Paula. É isso. Gente, vamos dar um abraço para Tatiana, Goliveira, Tony, Vitor, Niédia e para Isabelle, a nossa querida apresentadora deste programa, que infelizmente está em casa, sofrendo com dores na coluna. Mas vai ser Isabelle, olha, estou aqui lhe representando e quando quiser pode me chamar de novo, viu? Que eu venho para dar um oi para você. E é isso, pessoas. A gente vai fazer a prece agora para poder finalizar o programa. E eu espero que todos em casa possam emanar energias assim como todos nós estamos aqui emanando neste momento. Agradecemos a todos que estão aí atrás das câmeras. Agradecemos ao pessoal que está em casa também nos ajudando, colaborando. E é isso. Vamos lá fazer a prece? Certo. Então, que nesse momento nós consigamos nos conectar à nossa essência, a essa força suprema, essa inteligência superior e causa primeira de todas as coisas. Pai, mais uma vez, estamos agradecidos por esse estudo, por esses momentos de troca de conhecimento. Que as palavras aqui emanadas possam ganhar frutos no coração de cada um. E pedimos por todos aqueles nossos irmãos e irmãs que compõem esta grande família universal, que se faça brotar do coração de cada um as forças e as energias necessárias para o seu despertar de consciência e para assim irmos ao encontro do Pai. Que assim seja. Que assim seja. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Agradecemos a sua audiência. E na última quinta-feira do mês de abril estaremos todos aqui de novo. Para prestigiar, é só vocês entrarem novamente no site. Quinta-feira que vem tem Isabel. É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.